entendo. É foda, né, cara? Talvez pedindo algumas contrapartidas, por exemplo, não irrita os caras que quer sair. Deixa os caras que quer sair. Mas veja aqui, o Talibã se preocupa com razão. Por quê? Quem está saindo? Médico, advogado, juiz. É gente que se precisa para manter funcionar, a sociedade. Tanto que é sempre assim, né? Só não ser cuzão, então, pô. Para de ser cuzão que os caras param de ir Mas embora. eles têm histórico de merda, como que eles vão provar, né? Então, mas veja, sempre é assim. Quando você tem uma transição, ou você quer consertar um país, você sempre encara o mesmo dilema. Por exemplo, quando os americanos ocuparam a Alemanha, eles queriam denazificar a Alemanha. Então, muita gente foi para cadeia, eles executaram uma série de lideranças nazistas, mas depois eles se deram conta, se a gente botar todos os juízes que foram todos nazistas na cadeia, a Alemanha não consegue funcionar. Então, muito nazista acabou ficando assim 6 meses preso e acabou voltando para as posições-chave. Então, Deve ter sido louco essa reunião com o cara que era nazista e você era judeu. E aí ele tá sendo juiz no dia seguinte. Se tinha até nazistas juízes que julgaram outros em relação ao que fizeram durante o nazismo. Ou seja, é difícil. Que porque loucura! é o mesmo no Iraque. Quando os Estados Unidos foi para o Iraque, eles tiraram todos os integrantes do governo Saddam Hussein, né? E foi uma catástrofe, porque não tinha mais ninguém para organizar a sociedade iraquiana. Então, o Talibã não quer deixar essas pessoas saírem, com razão, porque se eles deixarem todo mundo com diploma sair do país, a população afegã vai perceber que o Talibã não consegue governar, e aí abre-se o espaço para o Estado Islâmico que diz, olha, a gente não pode nem negociar com os americanos, e a gente ataca até outras vertentes do Islã, né? Xiitas, por exemplo, que estão sendo perseguidos. Então, eu acho que os americanos, os europeus e vários outros países, e os chineses, aliás, já reconheceram o Talibã como governo legítimo. Não porque eles gostam, mas porque eles dizem a alternativa é pior, a gente vai ter que lidar com você. Porque o chinês faz fronteira com o Afeganistão e está com medo porque tem uma província muçulmana e não querem infiltração de pensamento ainda mais radicalizado. Os russos igual, né? Tem também uma população muçulmana. Entendi. Então, o Afeganistão é uma batata quente que... Do mundo, né? Que inclusive pode dar problemas políticos na Turquia e no Irã, onde vão chegar muitos refugiados, e até na Alemanha, onde a última onda de refugiados em 2015 da Síria desestabilizou o sistema político. Então a Alemanha já está negociando com os turcos para não deixar os afegãos passarem, porque eles passam por lá querendo ir para a Alemanha. Tem muito afegão já chegando lá. Então o Afeganistão é um caso interessante que pode impactar muito a política interna em vários países. E o pior caso, obviamente, seria um novo ataque terrorista nos Estados Unidos, porque daí o que vai acontecer? Outra guerra. Os Estados Unidos, em algum momento, teria que voltar. Pô, mas aí o Trump parece um burrão do caralho, né? Quem? O Biden. O Biden, né? Desculpa. O Biden aí parece um burrão do caralho. Mas ele criou um problema que ele agora vai ter que resolver. Talvez ele seja um gênio, porque aí ele pode conseguir contratos pro complexo militar que ele tanto gosta. Bom, certamente as Forças Armadas Americanas têm um certo poder, né, que é uma maneira de explicar, obviamente, a presença militar americana ao redor do mundo, mas naquele momento, e eu lembro disso, em 2001 havia um apoio até internacional pela guerra. Iraque foi outra coisa. Iraque realmente... Só meteram louco. Foi assim um erro, havia oposição de vários países, mas Afeganistão, todo mundo estava com medo de um outro 11 de setembro. E conseguiram, de fato... obviamente, também houve muita violação de direitos humanos durante essa ocupação, porque os Estados Unidos não permitem um julgamento dos seus soldados se eles cometerem uma violação no exterior. Então... você pode estuprar a mina afegã ali, foda-se, porque você não vai fazer julgado. Então, todas as ocupações sempre produzem problemas colaterais, né? Enfim, de todo tipo. Então, assim, também os últimos 20 anos foram assim, de muito avanço, mas também assim, para várias províncias de guerra pesada, milhares e milhares de afegãos que morreram também em confrontos, não só envolvendo os Estados Unidos. Então, assim, não tem uma boa solução e o Biden sabe perfeitamente disso. Ele soube que estava com um legado ruim, assim, ele tinha que resolver esse negócio.
Mas, sim, a gente só vai saber daqui a 6 meses, 1 ano, talvez 2 anos, se ele acertou ou se ele acabou trazendo de volta um problema de um grupo ultra radicalizado, ainda mais radical do que o do Talibã, ameaçando. A estabilidade do mundo inteiro. É. É foda, né, cara? É porque, sei lá, eu penso que existiriam milhares de outras maneiras de você executar essa retirada do Afeganistão. Porque, basicamente, o que eles fizeram é, opa, deu, vamos tudo embora, deixa as armas aí pros caras, foda-se. Não parece meio assim, louco você pensar isso? Tipo, como que você vai embora de um país que você sabe que... É porque eles estavam crentes que era bom o Talibã dominar, eles queriam isso, né? Na verdade... Fazia parte do cálculo político havia dos caras. certeza de que, assim, os Estados Unidos treinaram o exército afegão por 20 anos. Só que a maneira como eles operaram era o seguinte: você tinha as tropas afegãs operando, mas você tinha sempre apoio aéreo americano, drones, caças, vamos dizer, dando um apoio. Quando esse apoio foi embora, as tropas afegãs não tinham como operar. E tem uma outra coisa. Houve muita corrupção. Então, para o cidadão comum que detestava o Talibã e que sofria com a corrupção do Talibã e a violência do Talibã, chegou a ter que pagar propina para o representante do governo agora controlado pelos Estados Unidos. Então, eles não conseguiram estabelecer um país funcional, né? Então, assim, e outra, isso acontece muito. Os contatos que governaram, assim, que foram escolhidos pelos Estados Unidos para, de fato, governar, eram pessoas que muito tempo haviam vivido fora do Afeganistão, pessoas treinadas em escolas americanas. Então, havia uma percepção de que quem estava governando de fato era uma elite que pouco conhecia o resto do país. O que explica que, na hora H, quando o Talibã estava chegando, que tem um apoio orgânico, porque aí, o Talibã é nasceu como um grupo de pessoas muito religiosas, estudantes que querem combater a corrupção e, de fato, quando você vê o juiz sendo pago, que o juiz pode ser comprado, e aí vem um agrupamento que tem um sistema paralelo judiciário, que pode às vezes não ser justo, mas é rápido pelo menos e transparente, aí tem um encontro, aí toma-se uma decisão, às vezes essa alternativa é mais atraente do que esse governo corrupto. Então, os Estados Unidos sabia que esse governo ia colapsar, mas foi surpreso pela rapidez com a qual colapsou, né? Porque, de fato, em poucas semanas o negócio desandou. Todo mundo tem WhatsApp agora, falou, opa, os Estados Unidos saiu, hein? Eles falaram ali no WhatsApp, acabou. Mas eu acho que não sei se tinha uma maneira muito melhor de sair, porque uma vez que você diz, olha, estou indo embora, todo mundo quer sair. Então você vai ter um fluxo enorme de pessoas que vão sair. Os Estados Unidos retirou 100 mil pessoas do país por via aérea nas últimas 2 semanas. É a maior ponte aérea na história. Você vai ter dezenas de milhares de pessoas indo para o Paquistão, para o Irã. Então, uma vez que todo mundo fica sabendo que a principal fonte de estabilidade vai sair, eu acho que não tem o que fazer, porque daí você vai ter um caos que é inevitável. Eu não estou dizendo que... Claro, você não quer justificar que talvez, com certeza foi a decisão correta do Biden essa, querendo excluir qualquer outra possibilidade. Eu entendo. Mas eu realmente acho que existia outra possibilidade. Porque, por exemplo, você poderia fazer essa transição do Talibã. Eles são os caras que as pessoas identificam como que a população acredita que deveria ser o cara que governa. Então faz a transição, você não retira o exército, faz a transição, coloca o Talibã no poder para governar a cidade, tira o teu governo, mantém um exército para impedir o Estado Islâmico de não sei o quê, sei lá. Parece meio como se eles não se importassem com as ramificações das decisões, entendeu? Parece assim, tipo, essa é a decisão certa. E a gente até concorda aqui, eu até concordo que um país não tem que invadir o outro e tomar conta. Deixa os países, cada um cuidar de si. A não sei que o país queira matar todo mundo, deixa ele quietinho ali, entendeu?
Mas mesmo assim eu não consigo aceitar que com tanta inteligência que a gente tem, recurso, não sei o quê, não tinha outra forma dos Estados Unidos sair sem com que a gente perdesse tantos avanços, sem com que a gente agora tivesse ameaça terrorista novamente. Pô, eu não sinto com o mundo mais seguro agora. Pra mim, parece que o mundo voltou a uma era que eu não via mais faz um tempo. Faz um tempo que eu não via essas... não sei quantos bombardeio no Oriente Médio, bombardeio no Oriente Médio. Parece que ou as notícias pararam de chegar pra mim, ou tinha diminuído bastante o caos ali, né? Eu acho que tem duas coisas. O primeiro, de fato, hoje, devido à comunicação instantânea, você tem a impressão de que está tendo crise por toda parte porque você tem acesso que você não tinha antes. Isso foi assim pela primeira vez na Guerra do Vietnã, quando o cidadão americano estava vendo imagens e fala, gente, aquilo é inaceitável, moralmente indefensável que os nossos soldados estão fazendo, porque tinha jornalista tirando foto de massacre de civis. E aí foi a primeira vez na história que as pessoas que tomam decisões na política externa tinham que, na hora, lidar com a opinião pública. Porque antes, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os governos tinham a capacidade de moldar o discurso e explicar o que estava acontecendo. Então, Alemanha, Segunda Guerra Mundial, a população ficava sabendo das notícias por parte do governo, que estava moldando narrativa. Então, quando perdeu uma batalha em Stalingrad, o governo alemão falou, olha, isso aqui não quer dizer nada, porque agora é guerra total, então vamos... Mas hoje não. Então, os governos têm menos capacidade de controlar o discurso, porque você está vendo tudo o que acontece, ao vivo, né? Então, eu também acho que isso gera uma pressão enorme, porque um chanceler agora, um ministro de Relações Exteriores, precisa responder imediatamente sobre o que fazer. Mas, sobretudo em momentos de confronto armado, é impossível, às vezes, saber exatamente qual será o caminho, né? Então, eu acho que tem isso. E a outra questão é que a gente agora está em momento de transição de um mundo liderado pelos Estados Unidos, que é um mundo que a gente chama de unipolar, só uma grande potência, que, por definição, não pode haver confrontos entre grandes potências, porque só há uma. Transitando para um mundo com várias potências grandes, que obviamente é uma outra dinâmica também, que pode envolver, em alguns casos, mais instabilidade. Mas eu não diria que a gente está indo inevitavelmente para um mundo mais instável, porque vamos supor que a gente ainda estivesse na Guerra Fria, os Estados Unidos não teriam invadido o Iraque nem o Afeganistão, porque, no fundo, não eram guerras realmente necessárias para defender a integridade física, proteger os Estados Unidos. Eram guerras que eram viáveis porque não havia uma outra grande potência por aí ameaçando os Estados Unidos. Então, eu acho que é bom também que esse período de guerra contra o terror, que você não consegue ganhar, de fato, porque você não tem um adversário que é um país. Na verdade, é uma situação... É um grupo... vários grupos, né? Que a gente vai ter que se esconde em caverna. Vai ter que viver com isso. Eu acho que o Biden saiu porque ele quis concentrar toda a energia e atenção dos Estados Unidos para um outro assunto, que é a ascensão da China. E ele diz, olha, Afeganistão, né? Ele diz, olha, eu queria muito ajudar essas pessoas, mas agora o foco vai ser confronto contra a China, né? Que é um mundo bipolar com duas grandes potências. E eu acho que do ponto de vista estratégico ele está certo, né? Porque o que acontece no Afeganistão, mesmo se houver outro ataque nos Estados Unidos, ela não vai ameaçar os Estados Unidos como país. Exato. Né? Então ele está focando agora nas questões, vamos dizer, de um outro patamar geopolítico, basicamente.